vamos falar sobre São Paulo. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, já implementou 9 pedágios na região de Sorocaba, interior de São Paulo, e está articulando mais 30, próximos ali a Campinas. Essa medida parte de um projeto de privatização de 533 quilômetros de rodovias que cortam 31 municípios da região do Circuito das Águas Paulistas. Tem reportagem no nosso site tvtnews.com.br para você ter informações sobre esses pedágios, essa tentativa de implantação aí de pedágio pelo estado todo. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, entender do que se trata, eu estou aqui com o deputado estadual Teonílio Barba, do PT de São Paulo. Seja super bem-vindo. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Thalita. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos entender, primeiramente, porque assim, é um projeto de privatização que está tramitando. É possível fazer algo nesse momento para impedir que isso seja colocado em prática? Porque assim, vai custar mais caro para todo mundo, no final das contas. Vai custar mais caro, Thalita, e veja bem, o projeto do governo é atingir 55 pórticos, né, novos pórticos de pedágio, que são cobranças automáticas, né? Seu carro está passando, está sendo automaticamente cobrado, vai de 0,82 até R$ 12,40 mais ou menos, varia de região para região, colocando na mão de 4 ou 5 grandes grupos de empresas. É o compromisso do Tarcísio da venda, né, do estado de São Paulo, porque foi assim com a Sabesp e está sendo assim com o debate dos pedágios. Além do que as outras praças de pedágio que existem hoje serão também transformadas em cobranças automáticas, né, no sistema Free Flow, que é o fluxo rápido, né? Então, e sem um debate, por exemplo, o que vai acontecer com as pessoas hoje que trabalham nas praças de pedágio. Exato. Um debate que não está posto, né? E depois de muita pressão é que começou a haver algumas audiências públicas conduzidas pelos deputados. Como o deputado Reis, o deputado Vitão do Cachorrão, acabou fazendo na Assembleia uma grande audiência pública, né? Mas não feito pelo governo, né? Os deputados fazendo a partir da sua visão. Então, é mais uma vez o Tarcísio trabalhando para colocar dinheiro na mão do setor privado. Deixa eu pedir para o Enzo colocar de volta aqui a reportagem para mim, para a gente entender o que é o Free Flow, porque é isso aqui, né? Então o carro passa ali por baixo e o pedágio é automaticamente cobrado, não tem a cabine. Então, como o deputado traz aqui para a gente, assim, dessa questão do emprego envolvida e tem a questão do próprio motorista ter que correr atrás para ser cobrado no final das contas também, porque você tem que fazer a instalação de alguma forma daquele selinho, né, que você passa e daí aí cobra. E são empresas privadas. Você falou 5 grandes empresas, é isso? Grandes empresas. Tem a CCR, eu não lembro o nome de todas, tem a CCR Raposo Tavares, tem a Litoral Norte, tem 5 grandes grupos de empresas que cada uma vai cuidar de um trecho. Sim. E o que está ocorrendo? Na Rio Santos, por exemplo, são quase 1 milhão de multas se você anualizar. Puxa. São 70 mil multas por mês que a pessoa passa ali, tem a cobrança, ele não sabe que está sendo cobrado, não vai atrás, porque é a obrigação dele ir atrás. Olha o que o governo fez. Botou para o motorista a obrigação de ir atrás. Ele tem que correr para dar conta de pagar tudo. Não foi um sistema debatido, vai ser implantado, feito grandes audiências, feito uma campanha na televisão, mostrando como é que vai ser. Não teve nada disso. Simplesmente colocaram e está chegando a 1 milhão de multas na Rio Santos, para você ter uma ideia. E isso vai acontecer nos outros trechos, no Circuito das Águas. Então, quando você faz a conta, pode ultrapassar de 55 pórticos, né, além dos já existentes. Aí você coloca 55 novos pórticos, são as câmaras de captação que vai cobrando, e esse debate do governo dizendo que está modernizando o estado de São Paulo. E tem trechos que tem a cobrança mais barata, mas ele não está pegando pela mais barata, ele está pegando pela mais alta, que vai de 0,82 centavos a R$ 12,40, mais ou menos.
Me corrija se eu estiver errada, mas alguns dos pedágios já implantados, eles ficam próximos aí à região urbana. Então, assim, vamos lá em Campinas, são várias cidades próximas, né? Como aqui no ABC. É a mesma coisa que você entre cidades colocar um pedágio e, de repente, você tem que... Tem cidade que não tem hospital, por exemplo. Tem que ir para o hospital numa outra cidade, eu vou ter que pagar pedágio. É disso que se trata. Vai pagar na ida e vai pagar na volta. Exato. Tem como proteger as pessoas de alguma forma ou não? Não se pensa nisso nesse momento? Eles estão chamando uma coisa de DUF, que é o usuário frequente que mora ali naquela região, que vai ter a partir do 11º dia ele tem um desconto de 10%, depois a partir do 21º dia ele tem uma redução de 20%, mas é só uma redução, Puxa. Continua cobrando do mesmo jeito. O que significa isso? Significa que se for R$10 o trecho que ele percorrer, tem nos primeiros, a partir do 11º dia, a redução de R$1, né, de 10 para 9, e depois no segundo dia, a partir do 21º dia, tem uma redução de 20%. Então, é o que está posto para o povo, né? E tem vários prefeitos se mobilizando, o contrário, acho que tem que haver uma grande mobilização dos prefeitos, principalmente nas regiões onde estão envolvidos essas novas instalações de pórtico para poder cobrar o povo. Deputado, o que eu sinto é que as pessoas não estão sabendo sobre isso. Eu não sei, você que circula mais pelo estado, porque é isso. Vai atingir em cheio a rotina de grande parte dos moradores dessas cidades. Como você coloca, as audiências públicas, algumas estão sendo realizadas, mas não há notícias amplamente divulgadas por parte do Estado, que deveria estar chamando essa discussão, sobre o que está acontecendo. Há realmente uma tramitação velada de tudo isso? O projeto chegou na casa, ele está percorrendo pauta, ele vai percorrer pauta, vai passar em todas as comissões que ele tem que passar. Em algum momento, ele vai ser debatido se não houver resistência do povo. O projeto da Sabesp teve muita resistência, muita mobilização. Sim. E, veja bem, foi privatizada uma empresa que no ano de 2022 deu 2 trilhões e 300 bilhões de reais de lucro líquido. Veja bem, uma empresa que era saúde econômica boa foi entregue na mão do setor privado. Então, você imagina, esses aqui não existe ainda, existe uma parte de pedágio que vão ser transformados em cobrança automática e o Tarcísio está instalando novas praças de pedágio para entregar na mão do setor privado, que foi o compromisso dele de campanha na hora das eleições lá de 2022. O deputado citou essa questão da Sabesp, né, e esse plano realmente de Tarcísio de privatizar tudo que é possível no Estado. Como se dão essas disputas dentro da Assembleia Legislativa? Porque há um enfrentamento bastante grande da oposição com essa base, que também é bastante grande, não? Veja bem, se o povo de São Paulo não permanecer atento, o Tarcísio hoje ele consolidou uma base, que é natural que os governos consolidem uma base, que tem algo em torno de 60 a 65 votos dentro da Assembleia, que tem 94 deputados. Nós somos lá 28 deputados de oposição, que foi o bloco que apoiou Lula e Haddad. Então, se o povo paulista ficar só assistindo, realmente eles vão aprovando que os deputados tenham em conta que o povo, quando passa os 4 anos, acaba esquecendo daquilo e ele vai se reeleger novamente. Então, hoje tem uma disputa diferente do modelo que o PSDB fazia. O PSDB não defendia suas pautas, o PSDB só votava a favor. O Tarcísio não, ele convenceu os deputados dele a votar a favor, mas também disputar a narrativa da tribuna da Assembleia. Então, esse debate foi assim na privatização da Sabesp, foi assim nas escolas cívico-militar, que nós não temos problema de que tem escola para formar militares. É importante. As Forças Armadas do país, a nossa Força Policial do Estado de São Paulo, é importante. Agora, quem tem o direito de discutir a educação não é os militares. A educação tem que ser um programa de governo bem elaborado pela comunidade científica e não por formação militar, né? Você pode ter uma escola militar muito boa para formar militares, para formar agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica,
das nossas Forças Armadas brasileiras, entendeu? Então, foi dessa maneira. Também, quando nós discutimos a redução dos 5% da área da educação, que ele chamou de flexibilização, que, olha, eu não estou conseguindo gastar tudo na educação, eu vou tirar da educação 5% e vou botar na área da saúde, né, enquanto ele teria que melhorar o orçamento da saúde. Não, ele quer melhorar o orçamento da saúde tirando da educação, e nós temos encontrado salas de aulas, escolas no estado de São Paulo, totalmente precarizado, sem papel higiênico, sem banheiro, os banheiros sem portas, sem quadras para educação física, né? Então, amanhã mesmo eu vou estar visitando o Metalúrgico, que é uma escola estadual lá no Parque Seleto, em São Bernardo, que teve uma melhoria lá, que nós mandamos emenda para poder comprar aparelhos, renovar equipamentos tecnológicos, a quadra, as crianças têm muita dificuldade, os adolescentes têm muita dificuldade de fazer atividade física, porque é totalmente descoberto. Se está frio, está chovendo, está frio, está chovendo. Outra hora a gente está enfrentando calor de 30 graus ou mais, né? Então, é o modelo do Tarcísio governar. Em relação aos pedágios, fiquei com uma dúvida. Essa cobrança da tarifa tem, de alguma forma, contrapartida por parte das empresas em relação à melhoria, duplicação de pista? Como está funcionando? Eles não têm apresentado nada disso, da questão da manutenção, de melhorar, da melhoria, né? Sim. Até agora é pegar o filé, porque as nossas estradas em São Paulo são melhores, né? É o estado que tem as melhores estradas do Brasil. Ainda tem muitas dificuldades nas estradas, mas comparado aos outros estados, as estradas de São Paulo são melhores. Então, estão pegando estradas boas e colocando na mão do setor privado, falar, está prontinho, o Estado cuidou, fez, e agora você ganha o dinheiro. O deputado falava sobre essa privatização que está sendo colocada a cabo pelo governo Tarcísio, né? E Tarcísio, me parece, eu queria uma análise política do senhor nesse sentido, me parece que quer criar uma grande vitrine aqui em São Paulo para se projetar numa disputa, de repente, nacional. É disso que se trata? É realmente privatizar tudo, é vender tudo que tem para vender e colocar o estado de São Paulo como esse modelo de um estado neoliberal no país e, com isso, conseguir projeção? Thalita, veja bem, nós temos um modelo de economia no Brasil que permite que algumas coisas sejam híbridas. Por exemplo, no setor da educação, o governo tem que priorizar a educação fundamental, o básico, o ensino superior, o ensino infantil, tal, tudo, mas permite que tenha um sistema híbrido, que aquele que pode pagar, vai lá e compre esse serviço no mercado, né? A mesma coisa na área da saúde, possibilita que se tenha isso. A obrigação do governo é cuidar para aqueles que ganham menos tenham uma boa assistência, tanto faz na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, na área do transporte público, na área de tudo. Então, é possível você ter sistemas híbridos. Não precisa ser só o Estado que tem que cuidar. Porque aquele que quer comprar, tem liberdade e autonomia, vai lá e compra o serviço médico, vai lá e compra. Agora, veja bem, você tem um país que você tem 48 milhões de trabalhadores com carteira registrada, desses 48 milhões, você tem algo em torno de 40 milhões de trabalhadores que ganha até 2 salários mínimos, ou seja, que ganha até R$ 3.036. Essa pessoa não consegue ir lá e comprar educação privada, não consegue ir lá e comprar convênio médico ou plano médico. Então, ele precisa do Estado. Ele não consegue morar num condomínio fechado, que é quando você compra segurança privada. Então, essa pessoa precisa do papel do Estado, né? Agora, eles entraram numa lógica que não tem problema. Aqui, o Estado cuida daquilo que der para cuidar, é só de paz e de segurança pública, muito mal cuidado ainda. A polícia, não sei se chegaram a ver a cena de ontem, uma pessoa agredida na Zona Sul, exato, tomando mais de 20 porradas de cacetete da polícia, né? Então, e vai se privatizando tudo, na lógica do liberalismo, que a privatização é bom para todo mundo. Pode ser bom para aquele que tem condições de acessar esse serviço, pagando esse serviço, mas uma boa parte da população brasileira não tem. Dos 103 milhões e meio de pessoas ocupadas que nós temos no Brasil, a grande maioria não tem condições de acessar esses serviços de maneira paga. Então, é necessário que a federação e os estados dê conta
né, de prestar esse serviço para essa população que ganha menos favorecida. Então, é uma classe trabalhadora importante. Você tem os trabalhadores de aplicativo, você tem os trabalhadores autônomos, né, você tem os profissionais liberais, você tem uma parte que consegue comprar esse serviço. Mas você tem outra parte, não. Mas mesmo a parte que consegue comprar esse serviço, se esse serviço for público, de boa qualidade, você imagina bem, estou falando de educação. Se você tiver 2 filhos, um no ensino médio e um no ensino superior, você vai gastar algo em torno de, no mínimo, R$4.000 por mês. Se esse serviço é gratuito e de boa qualidade, esses R$4.000 que você gasta por mês, ele vira investimento, claro, ele vira poupança, ele vira consumo. Entendeu? É disso que nós estamos falando. E o Tarcísio, eu acho que privatizando tudo resolve. Todo mundo sai ganhando, né, dessa forma, com serviço público de qualidade. Tá chegando aqui para mim algumas perguntas em relação ao pedágio e eu vou passar para o deputado para a gente tentar esclarecer. O que acontece com o motorista que não pagar o pedágio nesse sistema de cobrança? Ele vai levar multa, apreensão do veículo, bloqueio da habilitação? Tem alguma coisa já formatada em relação a tudo isso? Isso não está claro para ninguém. Ele está sofrendo, por enquanto, multas, que é o que eu citei do caso da estrada Rio-Santos, que está chegando a quase 1 milhão de multas por ano, entendeu? Então, não está claro ainda se a pessoa perde a carteira de habilitação, o veículo, se vai ser apreendido ou não, isso não está claro. Isso está tudo num debate, né? E o projeto ainda não entrou em debate dentro do plenário dos deputados, que é a hora que se aprova ou não aprova. Agora, se não houver uma grande mobilização da população dos municípios, do Circuito das Águas, da região Sorocabana, da região de Campinas, da região da Baixada Santista, se não houver a previsão da construção do túnel Santos-Guarujá, vai ter já esse modelo também de cobrança, se não houver uma grande mobilização, ele vai implementar. Tem data para que essa discussão comece a acontecer ou ainda não? O projeto está na casa, de algum momento, depende da hora que o presidente vai querer pautar ele. Perfeito. É o presidente, o líder do governo, é que determina o momento que vai pautar, depois que ele percorre todas as comissões pertinentes àquele tema, né? Então o presidente, o líder do governo, é que pede para pautar. Perfeito. Outra pergunta em relação à legislação de trânsito, se ela prevê esse tipo de modalidade de pedágio. São modalidades novas, esse é o avanço da tecnologia. O avanço tecnológico, ele é isso mesmo, ele vai progredindo. Agora, eu não conheço bem o código de trânsito, então, para não cometer aqui nenhum erro, mas com certeza deve ter alguma coisa que possa ser previsto lá. Então, tem várias pessoas, tem várias ações. Hoje deve ter mais de 10 ações junto ao Ministério Público, e eu vim dando uma olhada no carro, né? São várias ações que tem hoje contra esse modelo. Sim. É isso, é algo que está em construção, mas depende de pressão popular para que não avance, porque isso vai acabar afetando a vida de todo mundo que mora nessas regiões em que os pedágios free flow, né, como eles são chamados, serão implantados. Me permite fazer uma questão sobre segurança pública, porque você falava sobre essa questão, né, de quem tem dinheiro vai pagar segurança privada, quem não tem depende de segurança pública, e você citou esse caso da violência policial que aconteceu nesse final de semana. Isso está tomando uma proporção grande, porque as imagens são altamente chocantes, e a gente ouviu hoje a ouvidoria, né? A ouvidoria soltou uma nota, mas é uma nota assim, copia e colhe. A gente até comentou sobre isso por aqui, porque é o afastamento de policial, é uma praxe ali de administrativa da Polícia Militar, mas sem nenhuma perspectiva de punição dessas pessoas. E eu queria te ouvir em relação a esse debate que se dá sobre a conduta de policiais militares no Estado, porque muito dessa conduta a gente pode atribuir a um aval dado pelo governador do Estado da violência praticada, e de Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, que é um ex-rota que deixou de ser rota porque tinha matado demais. Então, assim, que tipo de discussão que a gente pode fazer no âmbito público, realmente, para que episódios como esse, que não são isolados, a gente volta a citar isso, parem de acontecer? Bem, primeiro nós temos que olhar o seguinte: a nossa corporação, que são mais ou menos algo em torno de 100 mil homens, entre polícia militar, polícia científica, polícia civil, que tem que cuidar da segurança pública do Estado, que é responsabilidade do governo do Estado.
não é? A responsabilidade do presidente da República é de apoiar, de ver, incluir no orçamento. Agora, a responsabilidade de cuidar da segurança pública é o governo do Estado, como o prefeito é responsável por cuidar da cidade GCM. Nem todas as cidades têm GCM, porque a GCM é a partir de um certo número de habitantes, então nem todas as prefeituras conseguem bancar, e o governo federal é responsável pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas do país e pela Guarda Nacional. Forças Armadas, Exército, Marinha, né, e Aeronáutica e Guarda Nacional. O Estado é Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual. Então, essa tarefa do governo do Estado de cuidar disso. Então, é uma corporação importante que nós precisamos ter. O que o governo precisa fazer? A partir do momento que ele autorizou aquela matança na Baixada Santista, é que começa a violência da polícia. E não é toda a polícia, é parte de uma parte de pessoas dentro da polícia que acha que vai resolver tudo na base do tiro. O tiro daquele rapaz sem camisa, morto dentro do hotel, o estudante, filho de colombianos, que estava sem camisa, né? E só foi filmado porque foi às câmeras do hotel onde ele entrou para tentando fugir da polícia, né? O caso desse rapaz violentamente agredido agora, me parece que vinha vindo com uma moto, falam que a moto é roubada ou não, mas estava imobilizado lá no chão. Então, já que fez a primeira ação de imobilização, está contido o ato. Então, não, são mais de 20 porradas de cacetete. A gente está acompanhando as baixado imagens, lá, né? A gente está acompanhando aqui. Então, assim, e tudo isso é uma ação do governo. Aí ele deu uma recuada, pediu desculpa. Olha, a polícia realmente acha que tem exagero. E agora ele fala que acha que tem exagero. Mas o que acontece? Os 3 policiais envolvidos nessa, um sargento, se não me engano, mais os 2 policiais, vai por uma medida administrativa. Sim. Então, o que possibilita isso? Olha, se eu quero sair do trabalho mais periculoso, mais insalubre da rua, então eu pego uma pessoa na rua, começo a dar meia dúzia de porrada e vou para um trabalho administrativo até ser investigado. Então, o problema é do comando, que é o secretário de Segurança Pública, o DEIT, que fala que um bom policial tem que ter no mínimo 4 mortes nas costas, senão não é um bom policial, que a origem dele é da Rota, polícia que matou bastante aqui no estado de São Paulo. Então, já é uma orientação do secretário, que inclusive nós entramos com o pedido de que ele seja impeachmentado, que ele seja afastado, que coloque alguém que realmente seja equilibrado. Nós entendemos que as forças de segurança pública é importante, mas que tem que ter um comando que oriente direito, e isso parte desde o governador e do secretário, e depois o comando da polícia, né? Você tem o comando da região metropolitana, você tem o comando geral da polícia, né, que tem que orientar e ter uma maneira de tratar as coisas. Ninguém está defendendo que a polícia fique tomando tiro aí na rua de bandidos, né? A polícia tem a maneira, a polícia tem toda uma preparação para fazer esse tipo de enfrentamento. Agora, também não dá para a polícia chegar, ora pisando em pescoço de mulher, ora ajoelhando em pescoço de um cidadão, né, ora matando, jogando da ponte. E agora recentemente invadiram uma casa, né, matou a pessoa dentro de casa, jogando o cara de cima da ponte, né? Então, assim, nós temos batido muito, criticado muito. Nós vamos sempre defender a questão da segurança pública como um trabalho de qualidade a ser prestado pela Polícia Militar. E a Polícia Militar de São Paulo é bem preparada, é só tirar os maus elementos do meio e tirar o mau comandante, que é o DEIT e o governador. Perfeito. Deixa eu só me corrigir, a ouvidoria denunciou de fato tortura nesse ato, nessa violência da Polícia Militar contra Mauro, esse né? homem. Isso. Mauro. E a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que eles teriam sido afastados para funções administrativas nesse momento, então. Deputado, quero agradecer a sua presença aqui. Muito importante a gente entender sobre essa questão dos pedágios. Vamos fazer o acompanhamento dessa pauta, dessa discussão na Assembleia Legislativa do Estado. Volte sempre para a gente continuar discutindo os rumos do Estado de São Paulo, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a você, Thalita, e a todo mundo que nos acompanha aqui na TVT Primeira Edição. É isso. Muito obrigada, deputado.